Olá pessoal, sou o professor Daniel Veiga. Vamos para mais uma resolução de prova aqui no Você Concursado. Hoje, uma questão da Receita Federal de Auditor Fiscal do ano de 2009. E para resolver a nossa questão, a gente vai fazer a análise do enunciado, o rascunho eficiente e uma proposta de resolução, assim como a gente vem sempre fazendo aqui no site. Beleza? Vamos lá na tela. Então, uma questão aí que fala sobre lançamento tributário. Então, o enunciado da questão vocês têm lá no site, então dê uma lida. Questão aí de 45 linhas, beleza? Vamos seguir aí. Então, vamos fazer a análise aqui do assunto, tema e tese. O assunto é sobre crédito tributário. O tema, os crimes à ordem tributária. E a tese é o lançamento tributário. A gente vai utilizar o assunto, tema, tese para a gente estar fazendo a nossa introdução, beleza? Vamos na tela, prosseguindo. Então, aí os tópicos. Primeiro tópico, né? Ele pede que conceitue, mencionando, entre outros aspectos, a competência para efetuá-lo. Lembrando aqui que é referente ao lançamento, requisitos ou finalidades. O tópico 2, ele pede para explicar e exemplificar as suas diferenças e modalidades. Tópico 3, para cada modalidade de lançamento, mencione o prazo que possui a autoridade administrativa para efetuá-lo e quando se dá o termo inicial de contagem e prazo. E o tópico 4, cite as hipóteses em que, de acordo com o Código Tributário Nacional, admite a revisão do lançamento por parte da autoridade administrativa. Então, observem aí nos tópicos, né, que apesar deles estarem divididos aí em 4 tópicos, dentro de cada tópico existem subtópicos a serem respondidos. Então, vá marcando as informações que você precisa prestar para a resolução da questão, para você não esquecer de estar mencionando durante a resposta da questão. Beleza? Vamos na tela. Então, aí a gente dividiu a estrutura aí, introdução, aproximadamente 4 linhas, e os tópicos de maneira aí mais ou menos proporcional, de modo a responder todas as questões. Percebam aí que a gente está usando uma estrutura diferente, né? A gente está fazendo uma introdução e a gente vai utilizar em todos os tópicos para estar respondendo as perguntas, e o último tópico, o tópico 4, a gente vai estar utilizando como conclusão. Então, é uma forma aí diferente que você pode estar fazendo para a resolução da sua questão e para você ganhar espaço durante a resolução e estar respondendo tudo que é pedido. Perceba aí que este tópico especificamente, esse assunto, né, dessa discursiva especificamente, tem muitos subtópicos a serem abordados e vamos precisar de bastante espaço para responder. Por isso que foi utilizado uma estrutura um pouco diferente aí do que a gente costumeiramente utiliza. Então vamos lá na tela. Lembrando que para a resolução você vai utilizar a regra, que é o quê? O tópico frasal. Depois, na sequência, utilizar o recurso de autoridade para estar desenvolvendo o argumento principal e trazer aí a sua resposta, né, na sequência. Lembrando que, primeiro, no nosso argumento principal, né, a gente traz ali o argumento, a regra geral, que é prevista na legislação, depois a gente cita ali, no caso concreto, se for o caso da questão. Aqui a gente vai ter alguns exemplos, então primeiro a gente traz a regra geral, depois a gente vem trazendo as explicações do conceito. Então, bora iniciar a resolução. Então, aí a nossa introdução. Então, ao refletir sobre os crimes à ordem tributária, faz-se necessário antes entender o lançamento tributário, sobre a ótica do Código Tributário Nacional, uma vez que esse instituto é a base para a tipificação do referido crime. Então, na introdução aqui, como é uma introdução meramente conceitual, você não precisa trazer aí ideias, né, um ponto de vista. Então, você trouxe um conceito inicial, uma ideia geral ali,
abordando um assunto, tema em tese, apenas para introduzir o enunciado da questão. Percebam que não tem nenhuma resposta específica aos tópicos na introdução, é apenas aí para você iniciar o assunto. Por isso que a gente reservou poucas linhas para estar realizando essa introdução. Então vamos lá à resolução da questão, que é o que interessa e o que vale ponto na sua prova. Então vamos lá na tela. Então, tópico 1, conceitue, mencionando, entre outros aspectos, a competência para efetuá-lo, seus requisitos e sua finalidade. Então, iniciando aí. Nesse sentido, lembrando de trazer os elementos coesivos, o lançamento tributário pode ser conceituado como procedimento administrativo privativo da autoridade administrativa, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador, a matéria tributável, definir um montante, identificar o sujeito passivo. Percebam aí que no nosso tópico frasal, a gente já respondeu aí o conceito de lançamento tributário, que é previsto lá no Código Tributário Nacional, e já trouxemos aí uma boa parte da resposta do quesito do tópico 1. Então, utilizamos aí o tópico frasal para abordar o conceito previsto no Código Tributário Nacional e trazer a ideia logo de cara aqui, para já mostrar para o examinador, para que viemos, né, que já sabemos aí a resposta baseada no conceito aí do Código Tributário Nacional. Então, vamos prosseguir. Então, nosso argumento principal aí, conforme expresso no CTN, percebam aí no nosso recurso de autoridade, a competência do lançamento tributário é privativo da autoridade administrativa. Prosseguimos aí respondendo, né, mais um pedido lá do tópico. Então, além disso, o lançamento deve atender a 5 requisitos, sendo que a ausência de um deles acarreta a nulidade do ato. O fato gerador, o qual é a prática de determinado ato que se enquadra na hipótese de incidência. A matéria tributável, a quantificação do tributo, determina a alíquota e a base de cálculo. O sujeito passivo, identificando se é contribuinte ou responsável, e a imposição de penalidade. Por fim, vale ressaltar que a finalidade do lançamento é constituir o crédito tributário e declarar a obrigação tributária. Percebam aí que nós trouxemos os aspectos aí relativos ao lançamento tributário, que é previsto lá no Código Tributário, né, que é identificar o sujeito passivo, né, pode ser o contribuinte, que pode ser o responsável, calcular o valor do tributo, que é calculado pela multiplicação da alíquota pela base de cálculo. Trouxemos lá que pode ser aplicada uma penalidade, aquilo que é determinado lá no Código Tributário Nacional, referente ao lançamento tributário, beleza? Assim a gente explicou, conceituou e determinou ali os aspectos mais importantes referentes ao lançamento tributário. Então, tópico 1 fechado aí. Então, vamos prosseguir na tela. Tópico 2. Explique e exemplifique as suas diferentes modalidades. Então, percebam aqui na estrutura que a gente vai utilizar o nosso tópico frasal para estar respondendo já de cara, já vamos entrar já direto na resposta. Quais são os tipos de lançamento? Né? Sabemos aí que tem o lançamento por homologação, o lançamento por declaração e o lançamento por homologação. Vamos lá na tela. Ainda acerca do assunto, sabe-se que há 3 possibilidades ou modalidades de lançamento: de ofício, declaração e homologação. Percebam aí que nós utilizamos o tópico frasal, que faz referência ao nosso enunciado, e já trouxemos aí o que será explicado no tópico, beleza? Prosseguindo, tendo como base as normas do direito tributário, o lançamento de ofício é quando o fisco é o responsável por diligenciar a respeito dos fatos e lhes aplica o direito, isto é,
contribuinte não participa em nenhuma fase do procedimento. Então, percebam aí que respondemos sobre o lançamento de ofício. Prosseguindo, tal lançamento é aplicável, via de regra, no lançamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, do IPTU e dos casos em que houver omissão do contribuinte. Então, percebam aí que nós trouxemos a ideia no tópico frasal, nos 3 tipos de lançamento, trouxemos a ideia aqui, explicamos o conceito do lançamento de ofício e trouxemos aqui os exemplos, né, que é o caso do IPVA e do IPTU. Então, o lançamento de ofício é aquele que a autoridade administrativa ela pratica todos os atos, né? Não precisa de você fazer nada para você receber o seu boletim lá do IPTU em casa. Não precisa de você fazer nada para receber o seu boleto do IPVA. Você simplesmente tem a propriedade do veículo, tem a propriedade do imóvel ou do terreno e chega lá o boleto na sua casa para você pagar. Então, esse é o lançamento de ofício, que a autoridade administrativa ela toma todas as medidas para que ocorra o lançamento tributário. Você não precisa fazer nada. Esse é o lançamento de ofício. Já o lançamento por declaração, o contribuinte traz ao fisco os fatos mediante uma declaração que os contenha e o fisco aplica o direito. Nesse tipo de lançamento, o contribuinte presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensável à sua efetivação, como é o caso do imposto de importação, imposto de exportação, entre outros. Então, trouxemos aí a segunda modalidade, que é o lançamento por declaração, que é o quê? Onde o contribuinte ele presta as informações ao fisco e o fisco realiza o lançamento tributário. Temos como exemplo o imposto de importação, o imposto de exportação, onde é que tem lá a DI, né, a DE, que é a declaração de importação e declaração de exportação. O contribuinte ele presta as informações para que o fisco constitua o lançamento. Então, é a segundo tipo de lançamento tributário. Então, vamos lá na tela. Por fim, o lançamento por homologação, o próprio contribuinte promove a constituição do crédito tributário, unindo o fato e a norma e lançando o tributo. E o fisco homologa, ou não, o procedimento. São exemplos do lançamento por homologação: o imposto sobre propriedade sobre produtos industrializados, o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, e o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. E mais o Imposto de Renda Pessoa Física e Pessoa Jurídica, né? Atenção aí, né, que diferentemente, né, do que muita gente imagina, né, o imposto de renda é um imposto por declaração. Não, o imposto de renda é por homologação. Por quê? Porque você previamente recolhe um imposto e depois só manda a sua declaração, que na verdade ali é o que foi recolhido no ano passado, para que seja feitos os ajustes e o fisco homologue. Então, o lançamento por homologação é quando o contribuinte já toma todas as medidas, como no caso do ICMS, que já é recolhido lá na fonte. E o contribuinte, o que ele faz? Ele vai realizar, no caso do ICMS, ele vai realizar uma venda de mercadoria. Então, ele já faz ali a declaração, né, preenche a nota fiscal eletrônica, realiza o cumprimento das obrigações acessórias, recolhe o tributo, e depois apenas ele informa ao fisco que aquilo foi recolhido. Similar ao imposto de renda também, que você já recolhe no ano anterior, né, a declaração, recolhe o imposto de renda e depois só informa o que foi recolhido, o que foi recolhido aos cofres públicos e o que foi realizado. Então, esse aí, no caso, é o lançamento por homologação. O fisco ele só confere depois que foi recolhido e as informações que foram prestadas, beleza? Então, respondemos aí o nosso segundo tópico. Vamos lá na tela. Então, o terceiro tópico. Para cada modalidade de lançamento,
mencione o prazo que possui a autoridade administrativa para efetuá-la e quando se dá o termo inicial da contagem desse prazo. Iniciando aí com elementos coesivos, o nosso tópico frasal. Para cada modalidade de lançamento, é estabelecido um prazo legal para que a autoridade administrativa o efetue. Então, percebam aí que foi utilizada uma estrutura diferente aqui no nosso tópico frasal. A gente apenas fez uma menção ao enunciado, né? A gente não respondeu nenhuma pergunta, porque é uma parte mais conceitual e vai precisar ser desenvolvido ali no subtópico. Então, percebam aí a diferença de estrutura. Às vezes, no tópico frasal, a gente já responde uma pergunta, ou você pode apenas conceituar, ou você pode também estar apenas fazendo o link com o enunciado. Vamos lá na tela. Então, iniciando o nosso argumento principal, conforme extrai do CTN, nosso famoso recurso de autoridade, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se em 5 anos após contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Prosseguindo, assim, para os lançamentos de ofício e por declaração, percebam aí que eu restringi, né? Apenas 2 tipos aí de lançamento. O termo inicial de contagem será o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Já o lançamento por homologação, o termo inicial, quando não antecipado o pagamento, adotará a mesma regra das outras modalidades. Mas, quando for antecipado o pagamento, o termo terá início desde a ocorrência do fato gerador. Então, percebam aí que respondemos aí, né, que o início de contagem, via de regra, é o primeiro dia do exercício seguinte. Então, no caso do lançamento de ofício e por declaração, e em relação ao lançamento por homologação, o termo inicial, quando não antecipado, adotará a mesma regra que as outras modalidades, mas quando for efetuado o pagamento antecipado, o termo terá início desde a ocorrência do fato gerador. Respondemos aí o nosso terceiro tópico. E aí o nosso último tópico, cite as hipóteses em que, de acordo com o CTN, admite-se a revisão do lançamento por parte da autoridade administrativa. Então, iniciando aí com elementos coesivos, né? Lembrando que o nosso quarto tópico vai ser a conclusão. Iniciar o nosso tópico frasal. Por fim, é importante frisar que é admitida, está errado aqui, admitida a revisão do lançamento por parte da autoridade administrativa. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a revisão do lançamento é perfeitamente possível desde que realizada dentro do prazo decadencial. Ademais, segundo o CTN, mais uma vez aqui, né? Perceba que a gente trouxe 2 recursos de autoridade aqui. A revisão só será possível nas seguintes hipóteses: quando a lei assim o determine, b, quando a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária, c, quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declarações nos termos do inciso anterior, deixa de atender no prazo e na forma da legislação a pedido de esclarecimento pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não preste satisfatoriamente a juízo da autoridade.
Quando se comprove falsidade, erro ou omissão, quando há qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, quando se comprove omissão e inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício da atividade, quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação da penalidade pecuniária. G, quando se comprove que o sujeito passivo ou terceiro beneficie daqui, em benefício daquele agiu com dolo, fraude, simulação. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. E, atenção aqui, muita gente esquece desse E aqui no final aí da exemplificação, foi uma progressão textual, então não esqueça aí de finalizar. Quando se comprove que no lançamento anterior ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Percebam aí que apesar de ter várias hipóteses, qualquer ação aí do sujeito passivo que indique omissão, que indique fraude, ou qualquer irregularidade no lançamento, ele pode ser revisto aí pela autoridade administrativa. São várias hipóteses ali previstas no CPN, mas se você entender o conceito geral, né, você acaba respondendo aí os diversos itens do pedido da questão. Aí é importante memorizar, mas tente memorizar a ideia geral, né, para que você, como são vários incisos aí que tratam desse aspecto, é importante você entender a ideia geral, que aí você consegue estar definindo e batendo tudo que é pedido na questão. Beleza? Então, finalizamos mais uma resolução de prova, uma questão da ESAP da Receita Federal. Sigam aí as nossas páginas, qualquer dúvida, procure lá no Instagram, Prof. Daniel Veiga, você concursado, e Academia de Discursiva no Telegram. Muito obrigado aí, valeu, até a próxima, galera.